Obrigada pelo convite aí dessa live. Estamos no Beleza Pura, Pura Beleza. Começando com Valéria Soto, consteladora familiar, terapeuta. Vai falando, Valéria. Terapeuta Teta holística. Healer, radiestesista, acupunturista, aromaterapeuta e por aí vai. Toda essa linha de terapias holísticas e mais a parte de acupuntura aí, né? Que eu focalizei. Maravilha. Então, hoje a gente vai falar de constelação familiares, polêmica, se vai ter, né? Polêmica, porém efetiva. A constelação familiar, ela tem, né, sido aí muito alvo de muita polêmica, mas ela é muito efetiva. Então, para quem conhece a essência de Bert, né, pode aí se beneficiar com essa ferramenta fantástica. E até Mas compartilhando. primeiramente tem que falar da sua história, como você foi pro desenvolvimento pessoal, encontrou. Então, ela caiu como um raio na minha vida, né? Tem muita gente que diz, né, que a constelação familiar é um divisor de águas. Para mim foi de água, foi de vida, foi de tempo, foi um raio ali que caiu na minha vida que Ave Maria. Eu conheci a constelação em meados de 2016, 17. Fui convidada para constelar, né, para participar de uma constelação familiar. E eu não conhecia nada sobre a técnica, acabei caindo de paraquedas lá dentro dessa vivência, né? E eu tinha um tema muito conflituoso para constelar e me falaram, né, que poderia me ajudar a ressignificar algumas coisas, tal. E aí eu acabei indo nessa constelação. E quando eu cheguei lá para constelar, eu coloquei um tema conflito, de muito conflito, né? Eu coloquei um tema de abuso e resolvi constelar esse tema dentro dos meus do que foi me dado lá como opção, né? A constelação, o primeiro impacto que eu tive era como se fosse um conceito novo, algo novo dentro de um sistema familiar. E aquilo foi assim. Eu lembro que a consteladora falou para mim, essa frase eu uso até hoje. Ela falou assim: o que você não concordar, você coloca de lado, não descarta. Tanto que para os meus constelados hoje, eu falo a mesma coisa quando eu começo uma constelação. Eu falo: olha, se você não concordar com alguma coisa, não joga, não descarta, não fecha as portas, deixa isso de ladinho, que pode ser que a consciência venha daqui 6 meses, daqui daqui um ano e meio, enfim. Eu saí dessa constelação muito passada. Passada. Eu não queria. Eu falei assim: nossa, eu não consigo assimilar esse conteúdo, eu não consigo assimilar esse conhecimento. Para mim foi realmente bastante impactante. E aí, o que aconteceu? A minha vida deu uma guinada para bom, para positivo, né? Foi muito positivo na minha vida. As coisas aconteceram assim, os meus relacionamentos com a minha família atual que a gente fala é marido e filhos, né? Os meus relacionamentos atuais com a minha família aqui melhorou muito, melhorou na parte de clientes. Na época eu já trabalhava como terapeuta, não com constelação, mas eu trabalhava com algumas outras coisas. Melhorou na parte financeira, melhorou na parte de relacionamentos, melhorou na parte de saúde. Eu vi várias coisas mudando na minha vida. E aí, depois de um ano e meio, sempre que acontecia alguma coisa,
eu me lembrava de passos que tinham acontecido naquela constelação que tinha sido feita. E aí, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, olha, tem algo a mais dentro dessa ferramenta. Não é só mais uma ferramenta, é algo que pode realmente vir agregar e ajudar muitas pessoas. E aí eu falei assim, eu vou fazer a formação. E foi até aí que a gente se conheceu, né, Cá? Porque assim, o Ô, universo nos presenteou, né? Ganhei uma irmã de coração, né? mana, mana, que é de São Paulo, mana, lá é minha mana. Ganhamos aí esse presente maravilhoso do universo, que foi nossa amizade. E a partir do momento que eu comecei a estudar, fui a fundo, eu fiz acho que 3 formações de constelação, me encantei pelo texto, mergulhei nos estudos, comecei a acompanhar muito o Fernando de Freitas, que para mim é um mentor, eu fiz tudo baseado na técnica dele também, da forma como ele explicava, porque apesar de ser terapeuta holística, eu sou muito cética, então eu precisava de alguém que eu me identificasse com uma razão, entendeu? Tipo, tivesse um fundamento ali que me explicasse É, quais são os fundamentos de cada coisa, porque nunca que eu iria mexer com a vida de alguém sem realmente ter ali, né, os fundamentos, e ter certeza naquilo que que eu estaria fazendo. E aí a constelação virou a minha queridinha, minha menina dos olhos. Você que também é consteladora sabe que a gente está sempre estudando, está sempre se atualizando, sempre buscando alguma, algum conceito novo ou buscando mais a fundo o que pode fazer de melhor, porque tudo que a gente busca para agregar a vida dos nossos clientes é muito válido, né? E é muito valioso. a Foi gente assim. assiste dos outros, né? A gente assiste dos outros consteladores, né? Vem uma nova ideia e A gente vai refletindo mais. vai aprendendo até com esse campo, né? Que cada constelador abre e vai passando aí a experiência, cada um deles, experiência de clientes, as histórias maravilhosas, as ressignificações, as conduções, né? A resolução de conflitos que cada um traz para a gente e acaba aí por melhorar muito a vida das pessoas. E assim, é um trabalho, além de ser um trabalho, é algo muito gratificante, né? É um alimento de alma. Na verdade, quando você se propõe a trabalhar com esse tipo de terapia, você acaba se doando e também recebendo, né? É muito comum a lei do dar e receber, porque você recebe conhecimento, recebe alimentos de alma e você procura dar ali o seu conhecimento, a sua ressignificação, melhorar a qualidade de vida da pessoa, a resolução de problemas, de conflitos. E, e a gente vai aí nessa jornada de evolução que a gente está. E a gente foi a nossa própria cobaia, né? Você foi a sua própria. Você se testou, eu também me testei, né? Vice-versa, né? Pra pessoa, fiz constelação, mas você resolveu os seus casos, né? Aí a pessoa fala, não, eu resolvi os meus E ainda, todo mundo tem que resolver um negocinho lá, uma feridinha que tá encravada no pé lá, né? Isso não é Exato. nada. Aquilo ali vira uma bola de neve, né? Às vezes as pessoas assim vêm até falam assim, eu não tenho problema para resolver, eu não tenho nada para resolver. E você começa, aí você abre o campo e começa ali fazer os posicionamentos, tal, mas isso, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? A pessoa vem com essa devolutiva, nunca tinha visto por esse ponto, faz total sentido, porque no posicionamento dos bonecos dentro de campo, você consegue captar o que é a pessoa, onde está o posicionamento da pessoa dentro do sistema familiar dela. E isso é muito rico, né, da gente conseguir reconhecer
falar com esse campo, sentir esse campo e a pessoa conseguir observar qual é a mudança de postura que ela precisa adotar a partir do momento que ela se posiciona e que ela olha ali aquele sistema, né, de cima. E muitas pessoas, pra mim, eu não sei se pra você, elas falam, é espiritismo isso daí? Explica mais você. Eu tô aqui como entrevistadora hoje, vai. Não tem cunho religioso, né? É uma ferramenta onde a gente capta a vibração do próprio inconsciente do cliente, né? A gente vai ali e busca onde pode estar os conflitos. É, nós, dentro de nós, a gente tem a genética dos nossos antepassados, né? A gente tem a genética da mãe, do pai, do avô, bisavô, tataravô, e vai embora, né? Lá aquele monte de ancestral. E às vezes, dentro das nossas células, fica algum sofrimento, alguma passagem da vida difícil, né? Que os antepassados acabou vivendo, né? E ali a gente consegue captar e a gente consegue trabalhar esses pontos dentro de campo para tentar ali aliviar culpas, aliviar pesos, né? Aliviar conflitos. Ô, Vá, Valéria, quando a gente olha pra trás, o que que é? Amor cego. Por amor você, papai, eu sigo a pobreza. Por amor você, papai, Exatamente. Então, eu sigo o sofrimento de trabalhar duro. Né? Explica para as pessoas aí também. é quando a gente olha para trás, primeiro que a gente para de olhar para os nossos propósitos, né? A gente para de ir para frente, ir para a vida, buscar lá o que é realmente a felicidade, né? Que a felicidade você olha para frente e você segue o seu caminho. Quando você está olhando para trás, muitas vezes pode estar relacionado com uma lealdade invisível, que a pessoa está ali por honra, por um amor cego, por você tá ali honrando de forma inconsciente aquele insucesso, o fracasso, a falência, ou tá repetindo a história, né? Uma história de dor. Separando muito, né? Separando Tia. muito. Ah, meu pai separou. Eu também vou Exato. separar. Quantos casos não acontecem, né? Tipo, já peguei muitos casos assim de gente que vem, principalmente homens que vêm constelar e aí, por esse motivo, tá separado, sei lá, 3 vezes, 4 vezes, e aí olha assim, mas como que era seu pai? Meu pai, ele acabou indo com outra família, ele acabou tendo outras mulheres, tal. Eu falei, mas você tá repetindo a história, né? Tá fazendo do mesmo jeito. Não, mas ele é meu pai, mas meu pai não podia fazer isso, né? Eu falei, mas seu pai não é um homem comum também, né? E para os seus filhos, você tá fazendo a mesma coisa. Não, mas eu sou diferente, entendeu? Então, tipo, quando a gente apresenta uma nova forma, fala, você tá fazendo igual, vamos sair desse padrão, né? Vamos lá. Que as pessoas começam a enxergar, eu falo, é uma vida vista de cima, né? São os relacionamentos de outra ótica, né? Que a pessoa consegue ali ter essa identificação e, e ficar olhando para trás. Você não tem força para ir para a vida, né? Você acaba não fluindo, não indo para onde você tem que ir em busca do seu. E muita gente, algum negocinho olha pra trás. Pode ser nem ser do pai e da mãe, pode ser da bisavó, da tataravó, né? Que ela prometeu, tem as maldições familiares, né? Que ela falou. Exatamente. Aí fica repetindo. Não, eu tenho até um caso muito interessante, recente, assim, de honra aos pais, de honra à linhagem feminina, na verdade, na linhagem feminina. Não envolve maldição, mas envolve o não honrar. Uma pessoa, uma mulher, a mãe dela acabou, quando ela era mais nova, acabou proporcionando para ela uma profissão, né? Foi lá e pagou uma profissão para ela. E depois a avó, um pouquinho depois, proporcionou outra profissão e pagou 5 anos de faculdade para ela. Então ela tinha 2 profissões.
Então ela me procurou para constelar, foi muito curioso esse caso, foi muito, muito bacana a resolução dessa constelação. Ela me procurou e ela falou assim: Nossa, eu não consigo ir para frente no meu trabalho, na minha profissão. Não dá, eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo fazer isso. Aí eu falei assim: Tá, me conta um pouquinho qual que é a sua profissão, tal. Ela, eu tenho duas, tal. Minha avó me proporcionou uma, pagou a faculdade para mim 5 anos. Depois a minha mãe pagou, minha mãe tinha pago uma outra profissão para mim, e tal. Aí eu peguei, captei no campo, eu falei assim: e o quanto você agradeceu, né? Sua mãe e a sua avó por isso, por você ter ganhado duas profissões. Porque tem muita gente que precisa fazer muito sacrifício para conseguir pagar, né, a formação, tal, tudo. Você ganhou Ixi. duas profissões. Aí ela falou assim: Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Aí eu falei assim: E outra coisa, você tá falando que você não consegue ganhar dinheiro. Aí eu falei para ela: Você também, você quer continuar ganhando as coisas da vida e você já é adulta. Você precisa fazer dinheiro. Você ganhou a possibilidade, as formações, o conhecimento. E o adulto pega todo esse conhecimento e faz dinheiro com isso. Chega dessa história de ganhar. Você já é uma adulta. Quem quer ganhar é criança. Criança não ganha mais. Criança É. vai, fica lá dentro da criança interior, fica lá, se divertindo, mas agora tá na hora de ser o adulto falar mais alto. Ela ficou assim, passada, porque ela falou: faz todo sentido, faz todo sentido. Eu acho que as coisas precisam vir, que eu preciso estar aqui, preciso, né, estar recebendo isso, e eu já recebi tudo. Eu falei: Exatamente, você já recebeu tudo. Agora pega tudo isso e bota. Menina, essa mulher, ela deu uma guinada na vida uma semana depois, que ela me ligou e ela falou assim: Val, eu não tenho mais onde encaixar trabalho na minha vida. Eu não tenho mais com as duas profissões, porque eu vou ter que escolher qual que eu vou. E agora eu tô indecisa porque eu não sei se eu vou para uma ou para outra, porque as duas estão me dando rendas maravilhosas. E o X da questão tá aí, né? Quando a gente honra, quando a gente para de também de olhar muito que a gente ganha, que fica pedindo muito para os pais depois de Que é a adultos. questão do Bert Helling, do dar e receber. A gente tem três, né? O dar e Ah, receber, que você tem que dar e tem que receber, exato, senão tem que ter o a equilíbrio. sua vida não tem o equilíbrio. Né? E a gente está Exato. entrando nesse dar e receber aí do Bert Helling, o pai das constelações. Exato, então, tava assim, era como se, por mais que a mãe e a avó tivesse dado, deu a vida, cuidou de quando era bebê, levou no médico, cuidou, deu escola, deu ensino, deu roupa, comida, casa, tudo, cresceu, deu as profissões, e ela ainda estava travada nessa situação de que ainda precisava ganhar mais. Não, chega, vamos lá, agora é a sua hora de fazer, né? De você dar, de você pegar tudo aquilo que você recebeu e também fazer alguma coisa pelo outro, né? Que é colocar Sim. em prática aquilo que foi aprendido. Nossa, esse caso foi fantástico, foi maravilhoso. Que o dar e receber é também para relacionamento, né? Leva o dar e Ah, receber. esse é Se a mulher fala assim, campeão. eu passei, eu lavei, eu cozinhei, e esse homem sumiu, por que, Valéria? Porque você lavou, passou e cozinhou demais. Não Porque falou. se eu não fizesse muito, né? Quem sabe, né? É porque ela deu, o cara se sentiu, como que é aquela palavra? Ele não podia retribuir. Endividado, né? Ele não E esse conseguia. sentido de endividado, eu vou embora, eu preciso trair, preciso sair fora desse casamento, né?
eu não consigo chegar aos pés dessa mulher. Essa mulher é demais para mim. Ela me dá comida, ela me dá uma casa aconchegante, ela me dá filhos maravilhosos, ela me dá todo carinho e atenção. Como é que eu vou chegar nos pés dessa mulher? Eu não consigo, eu preciso sair fora, mas É, eu não consigo retribuir da mesma forma. Mas quando o casal tem isso bem conversado, né? Ó, dentro de um relacionamento, a mulher, você vai contribuir com isso, isso e isso, e eu vou contribuir com outro, né? A gente até coloca, a mulher tem o útero ali que gera, que cria, tem o yin, né? Muito mais do cuidar, né? Aflorado. E o homem, ele tem a força física, ele tem o prover, ele tem para buscar. Quando isso é muito bem conversado e equilibrado, a relação ela fica fantástica. Não tem a cobrança. É um tentando fazer um pouquinho, o outro faz um pouquinho, um mais um pouquinho, o outro pouquinho. Mas quando acontece o desequilíbrio, um fica lá em cima, o outro fica aqui, o que fica aqui embaixo fica olhando ali e fala: Nossa, eu nunca vou chegar, nunca vai dar. E aí acontece, né? De querer se retirar inconscientemente do sistema, aí busca a traição, aí busca, sei lá, voltar para casa da voltar mãe. pra casa da mãe. Olha, falamos junto. Falamos juntas. Exato. Vai voltar para casa da mãe, vai querer, sei lá, viver, ser adolescente de novo, sei lá. Acontece de tudo, né, cara? Nossa, e não só com o homem, a mulher também. A mulher Também. fala, eu já recebi assim, ele me paga cartão de crédito, ele é bonito, mas eu não gosto dele. O que aconteceu comigo? Né? Porque eu tô assim, eu recebo tudo de bom dele, eu tô gostando de outro cara. E aí, Ivan? E aí que é a mesma coisa. O cara tá É a mesma proporcionando coisa. tudo e ela não consegue retribuir E de se alguma sente forma. devedora, né? Devedora, não consegue, não chega ali no equilíbrio da casa, né? É, é muito comum, é muito comum. Mas acontece mais com mulheres. Mulheres, elas se doam mais. Mulheres, elas É, ah, porque lava, passa. a gente. Mas as nossas mães nos ensinaram isso, né? Quem é da época mais anterior, você quer arrumar um homem, tem que cozinhar bem, tem que fazer isso, né? Tá na cultura, né? É a E a cultura. gente, a ânsia de tentar agradar o tempo todo, a gente às vezes acaba se sacrificando, se esfolando, né? E aí vai trabalhar fora. Aí trabalha na casa, Nossa. cuida dos filhos. Aí lava roupa, passa, faz janta, faz não sei o quê. É uma sobrecarga, inclusive mental, muito grande, que A precisa ter mulher acaba virando homem, exato, não é? né? Acaba assumindo ali, o que ele faz eu também posso fazer. O que o homem faz eu também posso. Só que a gente tem que abrir um parênteses para isso. Porque assim, a gente tem uma capacidade mental é, semelhante, muito igual, né? Apesar de ter alguns poderes, eles têm outros. Mas assim, na questão física, a gente não tem uma potência física igual aos homens. Se a gente parar para Não. pensar, a gente pode até colocar um exemplo, vai? A gente coloca uma mulher na esteira do dia 1 até o dia 30. Ela vai ter lá, no primeiro dia ela tá correndo, depois ela vai ovular, ela vai correr pra caramba, aí depois ela vai parar, vai cair a taxa de hormônios, aí ela vai menstruar, vai cair, vai ficar na cama, não vai querer nem levantar, nem correr, não vai conseguir nem andar. Aí depois vai passar, aí vai começar a andar e correr de novo. O homem, ele não, na potência física dele, do dia 1 até no dia 30, os Tá bichos de vão boa. assim, ó. Eles vão. Eles acordam, sei lá, 6 horas da manhã todo dia, vai dormir meia-noite, para eles tá tudo bem. Para a mulher já é um pouco mais complicado. Então a gente tem que olhar essa parte do feminino com esse cuidado, né?
E é o que eu falo. A nível mental, isso atrapalha no quê? Porque se você está com dor, se você tem uma alteração de hormônios ali, isso também impacta muito, né, na sua capacidade de decisão, na sua capacidade de gestão, ou seja, tem gente, tem altas executivas aí que trabalham com e precisam ali ter uma performance equilibrada o mês inteiro. É super difícil, é dificílimo. Por quê? Porque é uma mulher. E aí tem esses altos e baixos que realmente faz a gente ter essas oscilações. E tá tocando na mulher e vamos falar sobre gravidez. Eu não consigo engravidar, Valéria. O que que eu faço? Puxa vida. Então, né? Primeiro já tá, assim, já tem muito essa coisa com o masculino. Já vai de cara com isso que a gente estava falando, né? É tentar se masculinizar, tentar falar, não, eu dou conta, eu sou um trator, eu passo por cima de tudo e nada me para. Eu vou. Não precisa abrir a porta para mim. Eu abro. Do carro. Não é? Então, tipo, aquela que dá conta de tudo. Eu dou conta de tudo e eu não preciso. Precisar, no fundo, assim, não precisa, mas é um carinho, entendeu? Um É carinho. uma forma de amor. E às vezes tem mulheres que não se permitem ser amadas dessa forma, né? Ah, isso é frescura. Ah, isso não sei o quê. Mas a nossa alma já tá ali, o nosso útero tá ali. O que que um útero faz? Um útero gera, ele cria, né? Ele cuida de um bebê. E quando não Nossa, tem Valéria, isso, veio na minha mente assim, ó, a gente é consteladora e a gente às vezes troca constelação. Aí veio na minha mente assim, que quando eu arrumei o meu marido, eu falei assim, ó, eu gosto de ganhar todos os presentes, menos flores. Olha, veio na minha cabeça. Menos flores. olha. Não traga flores, eu não quero. Aí eu não sei porque eu não queria flores, nunca. Aí ele falou, tá bom, você não gosta de flores? Ah, e hoje? E hoje? Não, continua. Você falando veio, entendeu? Tá vendo como veio as lembranças? Vem os insights, né? Ah, Veio os eu amo. insights. Eu amo. Eu gosto tanto de flores que quando vem uma flor aqui em casa, né? Que eu moro na chácara, tem bastante planta aqui, bastante flor. Ou meu marido me manda a flor com a foto, bate a foto da flor e me manda. Você Ou quer? ele, é, ou ele vai lá e colhe a flor e coloca em cima do café da manhã para mim. Ele é bem bonitinho, a vida toda ele Ó, sempre me deu flores. Ó, isso aí eu não posso falar, ele sempre me deu flores. E, e assim, eu gosto muito, por quê? Porque é a beleza, né? Eu me sinto conectada com Deus quando eu vejo uma flor. Eu falo, gente, isso é a perfeição divina. Bom, mas voltando a falar lá da parte do engravidar, vamos lá, da parte do vamos engravidar que não lá. consegue. Muitas das vezes é um conflito com uma parte masculina da família. Geralmente não é uma regra, porque em constelação nada é regra. Tudo a gente precisa Nada. analisar a parte ali do que tem em volta, dos relacionamentos ao redor. Geralmente é algum conflito com o pai. Por quê? Porque inconscientemente aquela pessoa pode estar falando: ah, eu não vou seguir com a sua linhagem, não, porque eu não aprovo as coisas o jeito que você é. Ah, eu não me identifico com esse masculino da família, e se eu tiver um filho, eu não quero que seja um filho homem, eu quero que seja uma menina, porque eu não quero que. Sabe, tipo, vários pensamentos que a gente não sabe, né? Cada um sabe o que tem dentro da mente. Negar uma parte da família também, né? Ó, essa Negar, parte da família excluir. eu não gosto. Exato, Excluir. excluir inconscientemente uma Que aí parte a da gente entra família. da gravidez é a lei do pertencimento, que é Exato. né, Ah, exclusão também. inclusive, a gente pode até entrar no ponto de abortos. Às vezes a pessoa cometeu um aborto no passado, um aborto provocado,
E aí a pessoa sente tanta culpa, tanta culpa, tanta culpa, que acaba não se sentindo merecedora de ter outro filho. Ou não se sente uma mãe perfeita para colocar um filho no mundo, né? Tipo, eu não vou ser uma mãe perfeita, eu não sei ser mãe. E aí essas coisas acabam bloqueando, né? O corpo de funcionar. E é assim. Aí vai ter, às vezes até muitas pessoas, às vezes falam, nossa, o médico falou que eu posso engravidar, eu e ele, e por que não acontece, né? Aí tem essas questões, né? Porque pode, Sim. pelo exame pode. Então, tem essas questões. E só que, assim, se a gente tirar a parte de emaranhados, né? Vamos supor, não, na minha família é ok, eu me dou super bem com a parte do meu pai, parte da minha mãe, com meu marido, tá tudo certo. Pode ser um desequilíbrio físico, pode ser alguma coisa, não um problema físico, um desequilíbrio físico. E aí, nesse ponto, que Sim, ajuda muito o equilíbrio do yin e o yang, a parte do feminino e o do masculino, que é o yang, a acupuntura ajuda demais, porque ela é capaz de equilibrar essa parte do masculino e do feminino dentro, equilibrar os hormônios, equilibrar a parte de melhorar a parte de gerar o óvulo, né? De fazer o óvulo mensalmente. Às vezes é o marido que tem baixa motilidade de espermatozoide, pode melhorar a produção, a energia, né? São muitos fatores, né, Cá? Para a gente realmente nossa, conseguir dar andamento. nenhuma constelação é igual à outra, cada Não, um é diferente. Cada um é exato. diferente. Não tem como falar que é uma receita de bolo, não é receita de bolo. É só abrindo e olhando. Ó, para você ter ideia, semana passada, essa é recente, eu fiz semana passada, foi muito interessante. A constelação que eu fiz, até a moça estava constelando relacionamentos, né? Não conseguia encontrar um relacionamento e ficar. Ela não tinha intenção de ter filhos, não era o objetivo dela, mas ela não conseguia encontrar um relacionamento. Então, quando eu vou abrir uma constelação, você provavelmente faz isso também, você se prepara ali, né? Eu me preparo, eu me conecto naquele campo, né? Eu fico ali uns 10 minutinhos antes, olhando, arrumando meus bonecos, né? Olhando para cada um, assim. Então, eu vou fazendo essa conexão e ali já vai caindo vai tendo alguns downloads. Peraí, explica pra galera que a galera não sabe. O que, que a gente faz com os bonequinhos? Você não vai saber quem é o pai, quem é a mãe, né? Você vai, por exemplo, só no final. Explica pra Então, galera antes. eu geralmente, assim, constelação oculta, quando é a primeira vez, eu não faço constelação oculta. Eu faço constelação oculta quando a pessoa já vem para mim depois da primeira constelação, no acompanhamento Sim. do processo. E aí, quando eu estava nessa coisa de preparar o campo morfogenético, né? Para quem não sabe, o campo morfogenético é a plataforma onde a gente trabalha, é onde a gente faz a, a alocação dos bonecos, né? E os posicionamentos deles. Então, eu estava ali organizando e de repente eu fui pegar um boneco e o meu WhatsApp ele apitou e estava do outro lado. E eu botei a mão para cá para pegar o boneco e eu olhei para cá para ver a mensagem. E peguei o boneco e eu fui pegar o boneco que eu estava de olho para pegar. Na hora que eu puxei um boneco identificado como aborto. Aí eu olhei e falei, tá, tem uma questão aqui. Por quê? Porque o campo ele já começa a te mostrar aquilo que você precisa ver, né? Muita da sensibilidade do constelador ali para entender. E aí eu botei o boneco do aborto ali do lado. Ok. Abri a constelação, ela veio constelar relacionamentos, não tinha nada a ver com o aborto. E
tema conflito, relacionamento. Então, te cancelou o relacionamento, tudo dela, fez tudo. No final, eu acabei esquecendo completamente desse ocorrido, né? Desse Tá bom. pequeno ocorrido. É. E aí, tipo, eu tinha esquecido, eu já tava para fechar a constelação. De repente, eu virei, eu bati o braço nos bonecos e caiu o raio do boneco do o representante do aborto de novo. Tipo, fez um barulhão. Pá! Tipo assim, eu não falei com você no começo, eu tô aqui, você não vai olhar para mim? Eu peguei o boneco do aborto na mão, eu falei para ela, olha, aconteceu uma coisa aqui no começo da constelação, antes da gente fechar. Eu sei que a gente estava fechando, mas eu preciso resolver uma questão aqui. É. Você passou por um aborto? Aí ela, na hora, mudou a feição. Já tava bem, porque já tinha conseguido fazer um negócio de relacionamento e tal. Sim. Aí eu falei assim, ele foi provocado, né? Aí ela ficou assim, abaixou a cabeça. Eu falei, ó, dentro de campo, não tem julgamento. Não tem nada. Aqui a gente trabalha com fatos. O que está no passado, a gente não consegue mudar. Então a gente tem que trabalhar com o presente e a gente tem que trabalhar com os fatos para a gente resolver esse conflito. E aí ela contou, falou, não, porque eu me sinto muito culpada, que não sei o que, me bebi e tal, eram outros tempos, eu não podia, tal, não sei o que. E a gente fez ali a constelação com o bebê que foi abortado, né? Aqui eu não tô Sim. falando nem que tá certo, nem que tá errado, a gente não passa na Não. cabeça do que tá certo e a gente não julga nada, a gente trabalha com os fatos, né? Porque tem muita gente que fala, ah, mas você ali, o que você fez? Você passou a mão na cabeça, não sei o quê. Não, a gente trabalha com Não. os fatos e procura resolver o conflito. Aí resolveu o Sim. conflito e tal. Ela falou, nossa, mas eu tava com isso há anos nas minhas costas, era como se fosse um peso. Isso parece que dissolveu. E aí, ok, fechei a constelação. E assim, mesmo hoje, depois de tanto tempo, né, que a gente constela aí, essas coisas ainda me surpreendem, porque eu falo, nossa, olha como o campo ele se abre pra gente, né? Fala com você. Boneco caiu, não tem nada a ver. Tem, tá os bonequinhos ali, caiu, né? Ou caiu no chão, né? É Tudo um tem um monte de coisa que significado. acontece. Tudo tem um significado. E ali, até naquele momento, eu pedi até para que o bebê, né, o aborto, porque assim, a gente não trabalha com espiritismo, com espírito nada, é energia, é uma energia, nós somos energia em essência. Então a gente faz a resolução do conflito de acordo com a essência e energia de cada ser que é colocado como representante dentro do campo, né? E não adianta mentir na constelação. Vim contar história triste, porque o campo revela. Né? A gente fala assim, nem precisa contar história, não. Aqui vai se resolver, vai revelar. Exato. E às vezes as pessoas vêm, né? Com aquela coisa, nossa, mas é a minha dor, é a minha não sei o quê. E ali, a gente tem que estar muito bem, assim, atento aos movimentos, aquelas histórias, né? Tudo aquilo que vem, porque vem o que tem que vir. Sim. O cliente, Até um segredo do passado que você não escutou, né? E vem lá na constelação. Às vezes o constelador se sente, não é que ele vê as coisas também, né? Tem uns que vê, tem uns que sente, uns que falam, você já quebrou a perna? Umas coisas interessantes, não é? O que você sente? Né? Você sente Eu, às vezes, eu tô assim, mexendo assim, aí eu puxo o boneco, né? Eu falei, essa daqui vai ser a mãe, mas quando eu vou puxar, eu falo assim, nossa, eu senti isso, mas eu não posso falar pro cliente, é só no final, né? Pra ele saber, e você, o que sentiu, né? Mas eu senti isso, mas depois vamos ver, né? Tem uns 20 bonecos lá que eu coloco, vou anotando, né?
E aí a pessoa fala, nossa, era mesmo, bateu com aquilo, que você puxou aquilo, né? Exato. Eu tenho de sentir, o meu corpo ele fala muito comigo. Às vezes tem ali um conflito, aí me dá um enjoo, me dá um negócio ruim. É, Tem alguma pendência com essa pessoa ali? Ah, eu tenho, mas não sei o que. Eu falei, tá gerando um mal-estar, tem um mal-estar aí. Às vezes dá umas pontadas lá na perna, no pé. Eu falei assim, essa pessoa tem problema é, onde? É vontade de muito. vomitar. Isso aí é sempre, né? Quando tem um negócio muito pesado ali, a gente passa por uns perrenguinhos, né? Vira e mexe tem ali A alguma gente sente, sensação. porque a gente tá no campo e a gente sente. Às vezes não sente nada, mas às vezes sente, né? E a Né? pessoa, ela entrou na porta falando, não, nem precisa falar, o que que você quer constelar? É isso, 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 isso. Aí a gente coloca lá, aí a pessoa fala assim, nossa, eu não falei nada pra ela, como que ela sabe isso? Não, a gente não é mãe de Iná, é o campo que tá revelando ali. Exato. E não adianta querer falar, que nem você falou, né? Contar historinha, ou mentir, ou falar qualquer outra coisa, que vai mostrar. Aí às vezes também chega, Vai. eu quero testar para ver se realmente ela vai captar tudo aquilo que precisa, que eu preciso trabalhar. É. Né? Falar, não tenho tema conflito, eu quero tema livre. Eu falei, não, preciso de alguma coisa que ninguém é perfeito. Ah, tem assim? Eu nunca peguei isso Nunca aí, pegou? não. Eu já Não, peguei. a pessoa vem com uma listinha, ó, é isso, é isso. Não, eu pego gente assim, não, eu não tô sentindo nada. Ai, não vejo nada. Ai, pra mim não sei, sabe? Aí Ah, a gente faz umas conduções ali, a gente acaba, o campo mostra algumas coisas, né? E, e aí, quando a pessoa não tem essa entrega no campo, a gente mostra ali o que é o preto no branco, o que está acontecendo ali de acordo com o posicionamento. E aí, assim, nem todo mundo também está preparado para constelar, porque às vezes já recebi muita gente também que achava que era algo muito simples e viu a profundidade da técnica, como que ela funciona, né? Chegou achando que era um passeio e saiu daqui, o saiu daqui povo vem falando, assim, meu Deus. tem umas coisas erradas, né? Que a pessoa às vezes a gente faz umas terapias assim, barra de arte, você não quer ver constelação, não? Constelação vai mais profundo, né? Aí fala, não, tem que honrar pai e mãe, eu não quero honrar pai e mãe. Exato. Não, então, mas as pessoas, elas confundem muito ter que conviver, honrar com amor. Honrar e amar E, são coisas diferentes, né? Até Bert é muito criticado por isso, porque na verdade as pessoas não entendem essa parte da não. constelação. É, Em constelação, ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que faz mal, né? Se Sim, você for conviver com uma pessoa que faz mal, é como se você estivesse tomando um que até te veneno abusou, né, vai? Um pai te abusou, né? todo dia. Então, como é que você faz para viver uma situação dessa? Eu vou honrar e passar, vou ter amnésia do que aconteceu? Não, não é assim que Não. funciona. Em constelação, a gente usa a lei do pertencimento. Todo mundo tem direito de pertencer àquele sistema, mas não é obrigado a conviver. Você pode, Não. você pode seguir a sua vida. Tem muito pai, tem muita mãe mães narcisistas que fazem filhas sofrerem, que xinga, que maltrata, né? Não tem como conviver, né? A pessoa tá ali magoada e ela vai ficar lá como uma pessoa que vai ficar amarrada lá e ficar sofrendo o resto da vida. Não, dentro de constelação a gente vai lá e fala, agradece pelo dom da vida, siga seu caminho e seja feliz. Porque se você é feliz, você está honrando a sua linhagem, né? Feminina e masculina. Você sendo plenamente feliz.
Se acontecer da mãe e do pai serem amorosos, são pessoas que se dão bem com os É, filhos, que são acolhedores, ótimo. Mas aí às vezes as pessoas falam, ah, eu não, minha mãe me machucou demais, minha mãe eu tenho muita mágoa, tal, não sei o quê. A mágoa, sim, a gente precisa ressignificar e limpar essa mágoa. minha mãe gosta mais do outro irmão. Entendeu? Minha Minha mãe mãe gosta só mais do outro gosta do outro irmão. irmão, não gosta de mim. Ela faz tudo pra ele e pra mim não faz nada. Tem de tudo, né? A criança interior, ela fica ali no choro, né? No choro. Fica. Então, a gente não E acolher, tem que tentar no teu. Se a gente não pode. Eu falo, né, no meu ponto de vista, todos os consteladores têm um ponto de vista e tem um jeito de trabalhar. O meu eu faço assim. Se você não pode amar, você não pode odiar. Porque você vai se odiar, porque você é feito deles. exato, Né? Eu recebi de exato. um constelador, uma consteladora que quando eu constelei, cara, você não pode ter essa maguinha que você tem. Ah, isso não é nada, mas e os outros que fizeram mais coisa, né? Aí ela falou, tenta não pensar mal. Se você não pode amar, se você não Exato, pode odiar, exato. amar, não pode odiar. Uma coisa que eu sempre oriento é, é fazer uma desconstrução Isso. daquele ser, né, que te magoou. Porque, assim, em essência, nós todos somos luz, né? Sim. A besteira que a gente faz aqui no plano é outro assunto. Em essência, nós somos luz. Então, Somos. eu sempre oriento ali a desconstruir toda aquela parte de matéria e olhar para a luz. Porque aí o que acontece? A mente ela associa muito a parte visual da pessoa, né? E quando a gente desconstrói e vê um ser de luz, vai lá e você consegue fazer um ressignificado. Mas eu volto a falar, Sim. não precisa conviver com quem te machucou, quem te É, fez mal, não os povos precisa. criticam a gente, né? Os povos te Né? criticam a gente, falam assim, eu vou ter que honrar pai e mãe, eu vou ter que fazer isso. Porque o honrar é você não ficar pensando na maldade que os seus pais fizeram também. Né? Exato. Tenta transformar isso. Você quer progredir na vida? Ter dinheiro, ganhar dinheiro, progredir na vida, ter um amor imenso? Tenta não pensar no Se fosse, negativo deles. porque se fosse assim, os filhos adotivos estariam fadados É, a ser me miseráveis. jogou no lixo, Valéria. Eu sou adotada, me jogou no lixo aí. O que eu Imagina, faço? não é isso. Não é isso. Tem filhos aí, pessoas que cresceram com pais adotivos que são extremamente prósperas, cheios de saúde, cheios de coisa boa na vida, de casamentos maravilhosos. Então, tá tudo aqui dentro da gente, né? E quando a gente começa a Sim. olhar para os sentimentos e conseguir dar um caminho para esses sentimentos, aí as coisas tendem a fluir muito melhor. É dos filhos adotivos, Vá. Você tem que constelar o seu pai, a sua mãe, até esqueci, cuidador que fala, né? A função paterna Cuidador e a que fala, função né? materna, né? Quem fez a função materna, porque assim, Uhum. mãe é diferente de função materna, né? Mãe é aquela que deu à luz. Sim, Quem fez a função materna na vida de sim, uma criança pode ter sido uma outra pessoa. Então, quem fez a função acolheu, deu amor, foi lá, deu a mamadeira, trocou a fralda, deu banho, levou para a escola, penteou o cabelo, acompanhou. Então, isso é uma função materna. E a função paterna é a mesma coisa, né? Tipo, tem não a mesma sim, coisa da mãe, a mesma coisa de levar para a vida, de dar a proteção, de fazer aquela criança se sentir segura, de prover um lar. Então, teve alguém para fazer a função paterna? Então, maravilha, essa criança já está preenchida ali. E quando é sim, adotada, a gente também olha lá para os pais de origem, né? Os pais biológicos.
E sem julgamento também, porque não se sabe quais foram os motivos que levaram a pessoa, que levou, né, essa mãe, né, esse pai, colocar a criança para adoção, né? Lembrando que nós somos seres imperfeitos e estamos aqui para tentar melhorar um pouquinho a cada dia e às vezes comete aí tem uma decisão que ninguém consegue ali saber o porquê. E às vezes fica preso, né? Nesse loop, sofrendo uma vida toda. Fica sofrendo no loop, né? Tem as culpas, né? Muita gente vem constelar a culpa, né? Aí tem um leque imenso de culpa, né? Fala de culpas aí da constelação familiar. A culpa é o principal. Que nem o caso da menina a moça do aborto, que não carregava muito peso. Tem muita gente, assim, dentro de relacionamentos, você deve pegar casos assim também. Eu pego muito caso por incrível que pareça, eu pego muito caso de traição. Mas traição nesse sentido, ambos se amam, ambos querem ficar juntos, mas acontece. E aí tem aquele lado do equilíbrio do dar e o receber, que a gente ajusta, mas existe a culpa. E aí, Eva, me traiu? Tem que trair também? Dar e receber? Não, isso é consciência de cada um. Eu tô fazendo como se não fosse consteladora. Não tem nada disso não, tem que ajustar o que tá errado e ver como é que fica dentro da consciência, né? Se é possível lidar com isso, porque a gente, como consteladora, a gente coloca ali a situação. Se a pessoa vai conseguir lidar com aquilo dali para frente, aí entre os dois, a gente não pode interferir naquilo. A gente coloca ali, ó, aconteceu isso, eu coloco os fatos. Aconteceu isso e isso. O problema tá aqui, o conflito tá aqui. Como é que vocês vão resolver isso e dar andamento para frente? É com vocês. Se vai separar ou se vai ficar junto ou daqui para frente, não cabe, né? Também a nós ter a decisão. Olha, você tem que separar. A gente só move aqui as peças. Você que decide. A gente só move e mostra a raiz do problema. Ó, nasceu aqui. O seu problema tá aqui. Agora, o que você vai fazer com o teu problema? Porque tem muita gente que acha que a gente também vai fazer um milagre dentro do campo, né? Isso. Ou uma luz aqui, ó. Uma luz aqui, ó. Vai ter... às vezes tem um pressentimento, é igual mãe de Iná. Não, aqui não é mãe de Iná, nada. A gente só faz uma reprogramação aqui. E se você veio aqui na mesa, colocou os pratos na mesa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e trabalhou tudo. Se você não fez com aquela gana de resolver, fez só por fazer, aí não vira, entendeu? Tem que fazer com aquele conformamento, Já aconteceu realmente. Eu falei pra consteladora, tipo assim, veio na minha cabeça, vou fazer só porque a consteladora falou pra fazer esse movimento com o pai, mas no meu interior eu não quero. E nem fala pra consteladora, né? Aí como que ela quer progredir? Ela tem que ser verdadeira, né, na mesa. Exato, tem muita gente que vem aqui, eu quero ser promovida, eu quero ganhar mais, eu quero ser próspera na vida, não consigo ser próspera. Aí a gente vai lá, dá os caminhos, aí a pessoa faz o que tem que fazer, e aí depois vem e fala, não deu certo. Eu falei, tá, mas até no momento de conseguir fazer o reconhecimento da onde você veio, tá enroscado. É só vale se for de coração, se for de alma, se for de essência, né? Não tem como burlar o sistema. Não tem como. Ixi. Vamos burlar aí, vamos fazer uma troca energética. Não tem, não. Você tem que olhar para o constelador, e o constelador está falando isso, vai com aquela coisa verdadeira e faz aquilo, né? Porque aqui está transformando, não, vou fazer porque ele mandou fazer. Não vou fazer isso. Né? Muitas vezes
eu passo exercícios, passo as cartas, É. passo para se conectar, tal. Muitas vezes, assim, eu já vi casos que a pessoa não fez, não conseguiu fazer. Mas tá tudo bem, por quê? Porque cada um no seu momento, cada um preparado ou não, né, para continuidade aí no processo. Porque, assim, o que a gente vem trabalhar, principalmente no plano, são os relacionamentos. Vai dizer que é fácil? Não, não é fácil trabalhar relacionamentos, não é. A gente, e assim, ao longo da vida, a gente vai aprendendo também a ser outra pessoa, né? Por exemplo, você não é a mesma Karina de quando você Eu tinha. era nuvem negra, eu era nuvem negra, eu achava tudo negativo. Ah, a Valéria é feia, eu não gosto dela, ela é metida. Eu achava o mundo feio. O mar é lindo, é uma bom. Eu falava assim. Olha, e aí o pessoal fala, você tomou um? Eu falei, não, a terapia me transformou, Exato, então. né? Eu fui também uma adolescente muito revoltada, muito rebelde. Eu não me sentia amada por ninguém, eu me sentia abandonada, né, pelas coisas que aconteceram. Eu me sentia o peixe fora d'água, eu não sabia o que eu estava fazendo aqui nesse plano, não tinha propósito, não tinha nada. Então, assim, eu era uma pessoa só ódio por dentro. Eu era uma pessoa E por ódio. eu falo pra minha mãe assim, mãe, eu sempre falo nas constelações, eu falo assim, eu era assim, eu não pedi pra nascer. Eu falava pra minha mãe, eu não pedi pra nascer porque você me colocou aqui nesse mundo cruel, eu não pedi pra. Né? Pois é, mal sabe a gente hoje que a gente implora para descer aqui para conseguir evoluir um tiquinho, né? Mas assim, isso vem com o passar do tempo. Um trabalho pessoal, quando você se propõe a fazer também um trabalho de autoconhecimento, de evolução pessoal, de expandir consciência, você consegue acessar essas camadas aí que são. Não que eu seja melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é. Ninguém é, a gente está todo mundo A no gente tá mesmo sempre barco aqui. aprendendo, É, até psicanalista, psicóloga, tá sempre aprendendo. A gente nunca vai estar lá no top, porque tem sempre coisas que vai vir, coisas novas. É exato. igual assim, a gente vai parar no telefone? Não, foi mudando para celular, né? Foi pro Às vezes eu computador, falo, celular, às vezes eu falo com meu marido evolução. assim, eu falei, eu precisava de umas, a gente precisava de umas 3 vidas, nossa, aqui mesmo, com a mesma consciência, para conseguir aprender tudo que precisa aprender, porque é muita coisa. A gente lê, estuda, Eita. estuda, estuda. E assim, às vezes eu sinto, falo, nossa, eu acesso um conhecimento que fala, meu Deus, olha o tamanho desse conhecimento. Meu Deus, vai caber tudo aqui dentro. E vai, não, preciso de mais umas 3 vidas aqui com essa mente para mim conseguir assimilar. É muita coisa. Então, assim, ninguém é melhor do que ninguém. A gente está todo mundo no mesmo barco. E enquanto até o último lá não evoluir em relação a expandir a consciência também, não evolução espiritual, não, de conhecimento realmente, de saber o que é um sentimento, o que é uma empatia, o que é saber o que é o outro, né? O que é o outro sente em relação a um problema, tal. Estamos todo mundo aqui. E, Por exemplo, assim, por exemplo, ó, quando, vai, digamos que eu tenho um irmão, vai, digamos que eu vou constelar a minha mãe e ele vai constelar a mãe separada. Eu vou ter uma constelação, a outra pessoa vai ter outra. Aí nascemos da mesma mãe e do mesmo pai. É exato, cada campo, exato. né? E as pessoas falam, nossa, mas tá diferente? Não, cada um foi diferente, Não, são né? as percepções diferentes. Você não vê o caso de gêmeos, que são pessoas que vieram do mesmo útero, né? Os gêmeos iguais. E se dividiram lá as células, mas quando crescem são diferentes, um gosta de laranja, o outro gosta de maçã, gosta de maçã. Então, cada um é um espírito ali com as suas próprias experiências, né, vivências. Cada um tem sua percepção de vida. Uhum. Acho que é muito comum, né? A gente, até quem tem irmão, fala: Nossa, você lembra daquela situação? Nossa, aquilo foi tão triste na minha vida, tal, não sei o quê. Aí o outro olha,
Do que você tá falando? Não, daquela vez que a gente fez aquela viagem assim, assim, assado, e o carro quebrou. Tô dando um exemplo, tá? E o carro Eu quebrou, sei. e a gente ficou 3 horas sentado para ver o guincho, e aí não tinha comida, não tinha água, não tinha não sei o quê. Tava naquele sofrimento, e o outro fala, nossa, nem lembro disso. Então, tipo, um registra, o outro Outro pode ser que não. passa batido, entendeu? Mas é a mesma situação. E tudo tá na nossa criança interior. Tudo que, É, vou constelar a profissão, constelar a tristeza, a depressão, tal, da criança interior que você foi, né? exato. A criança, ela tem que olhar para ela. Enquanto a gente não pegar essa criança interior no colo, ai, a criança interior, quer ver? Eu tenho uma criança aqui, ó. Essa aqui é a minha criancinha, ó. Eu deixo ela aqui Ah, dentro do consultório. Então, ah, às vezes a pessoa nunca ouviu falar de criança interior. E aí eu coloco no é, colo e eu só de olhar para a boneca, a pessoa já começa a cair em lágrimas porque fala: Meu Deus, eu tô sentindo tudo que ela tá me falando, eu tô sentindo todos os sentimentos de choro, de abandono, sei lá, de qualquer coisa que a pessoa passou quando era pequena, só de nomear ali e colocar no colo. Falei, toma no colo que o filho é teu. legal Ai, isso essa aí. criança. Então, eu uso isso aqui e dá muito certo. As pessoas olham e falam, meu, é fantástico. Porque a gente se É. conecta com aquele ser que tem lá dentro, que às vezes fica gritando, né? Porque a criança, ela pode ser boazinha, mas pode ser rebelde também, né? Arrebentar com a gente. Então, se a criança não quiser Pode. sair da cama no dia seguinte, você não sai da cama. Você fala, vamos, criança. Não saio, não vou, não quero, não vou trabalhar, não quero ir quero tomar banho de mar, quero não sei o quê. Então, se você não olha para essa criança, né, com um amor e fala, olha, vem cá, minha criança, vamos lá, o que que você quer? Tá bom, hoje a gente não pode ir pro mar. Mas no final de semana a gente vai, tá bom? Hoje a gente precisa trabalhar porque a gente precisa ganhar dinheiro, a gente tem responsabilidade. Mas no final de semana a gente vai. E quando a gente faz constelação de pessoas, eu pego tanta criança adulta, criança marrenta. Eu falo assim, eu sou adulta, eu posso? Ela não tá. É a criança sendo adulta e não é. Tem que ser Tomando criança, conta, né? né? Tomando conta das atitudes do adulto. Eu posso, eu É, sou maior que esse, sou maior que aquele, né? é, A engra- lei da hierarquia. Exato. Até as pessoas mudam de feição quando tá constelando. E aí você fala, ó, mas isso aqui não tá legal, esse posicionamento aqui não tá de acordo com a lei de constelação. Não, mas sabe, até faz aquela boquinha de birra. Assim, não, mas sabe, é muito maluco. Aí eu falo, tá, mas agora eu tô falando com a fulana adulta, não quero falar com a criança agora eu tô falando com o adulto. Olha isso com outros olhos. Aí a pessoa muda assim, é, verdade, tem sentido, não tem. Falei, tá bom, então eu vou voltar a falar com a criança lá, que é ela que tá dolorida. E é muito doido, porque as pessoas ficam um chorinho, aí é muito legal. Nossa, por isso que eu sou apaixonada na técnica. E Eu você gosto tem que de explicar vida. assim, ó, tem a de bonecos e tem a de pessoa. A de bonecos é assim, é para também para quem não quer revelar para as outras pessoas, né? Eu quero fazer uma constelação fechada, mas não é restrita, ninguém vai ficar sabendo. E É, a constelação de pessoas acho que é possível ficar sabendo, porque todo mundo que eu faço de pessoas fala, "Ué, ela vai revelar quem é o pai dela? O que que é? Quem eu fiz? Eu fiz o pai, eu fiz a mãe, porque eu senti tudo isso, né? E todo mundo tem aquela gana de saber quem representou, né? Eu quero saber. Eu fiquei aqui parado, eu quero saber quem eu representei, né? Antes da pandemia, praticamente só existia constelação pessoalmente, né? Era De muito pessoa. difícil. De pessoas. Era muito difícil ter a constelação com bonecos, né? Então,
Aí entrou a pandemia e esse conceito mudou. Hoje eu só trabalho com bonecos, eu não trabalho presencial. Você E é também, né, mais Flávia? completo. É? Mas de vez em quando é com pessoas, mas porque com pessoas você tem que falar assim, pegar um monte de pessoas, convidar, aí um não vai, então é É. melhor de bonecos porque você faz um trabalho mais dinâmico. De pessoas você vai ter aquele impacto. Nossa, minha mãe tá. Nossa, eu pus a mão naquela pessoa, aquela pessoa não tá nem sabendo o que ela tá representando, mas ela tá sendo igual a minha mãe na constelação. Ela tá movendo, tá falando, né? É, A pessoa fica meio assustada, né? e não só isso, né? Quando a gente constela em grupo, geralmente quem tá sendo os representantes não sabem tema conflito, não sabe quem é quem, não sabe nada. Mas o constelado, muitas vezes, ele fica, como eu posso dizer, ele não se entrega nessa constelação. Por quê? Porque ele está no meio de um monte de gente que não conhece. Sim. Então ele fica ali retraído, né, naquele espaço onde tem um monte de gente, e o medo de alguém julgar, e o medo de se expor, né? É muito. Tem muita gente que não Pô, eu consegue vou ter que aproveitar. falar da minha traição, né? Eu vou ter que expor Exato, a minha. Eu traí o meu homem, mas eu quero resolver meu casamento, eu traí. E vou ter que. Toda a galera vai ficar sabendo, né? De exato, pessoas, né? exato. E na constelação com bonecos, a gente tem ali algo muito pessoal, né? É muito assim, é o constelador e a pessoa. É ali, tá num ambiente seguro, num ambiente fechado, mesmo que seja online. Eu sempre até oriento, falo, olha, você vai fazer online, mas você tem um lugar na sua casa que você pode ficar num cômodo onde ninguém vai te interromper, ninguém vai ficar ouvindo, você vai conseguir falar, porque ali você consegue extrair o máximo da ferramenta, né, para a pessoa conseguir ali ter uma resolução do Sim. conflito. Às vezes essa Aí, pessoa fala baixinho. Tô aqui no meu aqui. Vou falar então, baixo. vou falar baixo porque isso eu não posso falar. Isso eu fulano não. É. E aí, nesses casos, eu Nossa, falo, Valéria, veio aqui. Olha uma coisa que eu constelei na minha vida. Uma coisa muito louca. A pessoa falou assim: ó, Karina, eu não tenho tempo para reservar um horário, vai ser dentro do bar. Eu trabalho dentro do bar, eu fico aqui no bar, caixa no bar era um restaurante, tipo assim. E sei. aí ela ficava no caixa, eu falei, mas não pode, mas por favor, eu te peço. Aí, nossa, mas a constelação deslanchou. Eu falei assim, nossa, que louco. Eu constelei com ela dentro do bar, né? A gente online. E ela dentro do bar, e ela movimentava, ela ainda interagia e as pessoas pagavam de vez em quando, ó, espera um pouquinho, tá. Aí pagava aí. Olha que Nossa, legal, veio na olha minha que legal. cabeça, muito louco. Teve, Eu né? falei, que Funciona. constelação maluca. E funciona também. Teve uma vez que eu constelei pelo telefone. Pelo telefone, a pessoa não podia se conectar. Ela me ligou, ela falou: Ah, Val, eu preciso de resolver uma situação urgente. Aí eu falei: então tá bom, vamos lá. Ela, mas eu não posso te ligar, eu tô na rua e vou dirigir e tal, eu não consigo. Falei: tá bom, então vamos lá. Conectou os fones de ouvido, ela conectou os fones de ouvido, eu fiz a constelação na água. Aí eu coloquei os ah. bonecos na água e fui falando para ela. Falei, olha, vamos trabalhar as frases de cura com X, Y, Z. Tá assim, o campo tá me mostrando isso e isso. Aí ela falou, nossa, total sentido, tal, não sei o que, papapá. Fui puxando, fui E tá na rua lá, dirigindo, sei lá, né? e funcionou. E funcionou. Essa pessoa estava trabalhando a posicionamento de um cargo, ela estava prospectando, ela estava desempregada e ela estava indo para entrevista. E aí ela não Nossa. teve tempo, ela recebeu a ligação, a pessoa falou, você pode vir hoje, tal, não sei o quê. E a gente constelou e ela fechou a vaga. Conseguiu passar, tá? Umas coisas
maluca que acontece na história de Olha, constelação. maluca, bem maluca. Vem sonho, né? Depois a pessoa fala que vem sonho. É, Do nada as pessoas ligam, tô sem falar com meu irmão há, sei lá, 10 anos. E de repente teve, isso. constelou, no dia seguinte vai lá, o irmão liga, eu, sei lá, tava com saudade de você. Porque é São o campo casos. dele, é o campo da irmã que foi constelar com o campo do irmão, né? A irmã foi até a energia, né? Vamos falar em energia, que é o campo, né? Foi até o irmão lá, o irmão tá assistindo televisão lá e a gente constelando. Ô irmão, fala comigo, vamos desbrochar essa história, né? Aí ele tava assistindo televisão e do nada vira a chave, né? É como É, eu falo que são bolinhas, né? Bolinhas de energia que vão lá e vira a chave. A pessoa fez com tanta confiança aquela constelação que chegou nele e tá lá ou trabalhando. Pô, tem que resolver isso com a minha irmã, né? o História. campo ele age muito longe, né? Não tem tempo, espaço. Ele vai aonde precisar ir. Mas meu irmão mora lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, e eu moro aqui. É... A energia chega e Chega. Ou se chega. Até tipo, também fez lembrar assim que uma mulher, ela tinha acho que 3 ex-maridos, aí ela tinha um problema com esse ex-marido e depois ela falou, Karina, isso é bruxaria. Por quê? Porque o meu ex-marido me pediu perdão, veio do nada, falou, me perdoa, não sei o quê. Eu falei, tá vendo? Você trabalhou, porque aí a constelação a gente não falou que tem os ex, não existe ex-maridos, nem ex-ficante, né? tá tudo Tudo faz tá tudo. no campo, porque o ex é o excluído e não pode ser excluído, né? Faz tudo parte. Entrou no teu campo, e ainda quando tem filho ainda, aí que o negócio fica mais junto ainda. Mas não É, em termos afetivos, mas assim no termos de pertencimento ao campo, né? A partir do momento que você se conecta com uma pessoa, que você casa, mesmo que não tenha filho, casou, sim. assinou o papel, fez lá, você tem um vínculo com essa pessoa. Ela foi uma pessoa que fez parte da sua vida. Pode ter terminado de uma forma horrorosa, mas em algum momento houve amor, em algum momento houve momentos bons. É. Por exemplo, por exemplo, meu marido tem um filho, eu sou a segunda, É a né? segunda. Eu tenho que respeitar a primeira. Não eu posso falar, a primeira não existe. Não, eu respeito. Veio a Não, primeira, eu sou a segunda. Ok. exato. Dentro do sistema, cada um tem seu lugar. E quando a gente está fora do lugar, aí embanana tudo, aí emaranha tudo. E fazer as honras, né? Porque tem muita gente que não aceita. Teve uma filha com. Meu marido teve uma filha com outra mulher, tal. E agora, eu não quero, tal. Não tem como. Se você entrar num relacionamento hoje já tem ali já tinha um relacionamento, ainda tem vínculo de filhos, você precisa entender que você chegou depois. Que agora você é Sim. prioridade, né? A partir do momento que É. separou e que você tá ali É. junto com o marido, você é prioridade. Você é a pessoa que ele precisa estar ali do lado, suprindo, né? Dando todo o amor e todo o carinho, mas não pode excluir o que veio antes, né? No caso, a filha e a ex, né? E a gente para pensar também, até a filha veio antes, né? Então não dá para você chegar ali de paraquedas, Por exemplo, para tudo, eu tenho um enteado, ele é o primeiro, eu sou a segunda, né? Tem que respeitar. tem que respeitar. Exatamente. Até meios irmãos, né? Meio irmãos que Também. falam.
Ah, não, mas meu Isso, que pai é teve, hierarquia, né? Quem veio primeiro? meu pai teve um filho fora do casamento, tal, não sei o quê. Então, eu mesmo, meu caso é esse. O pai era Ah, não casado com a sabia, minha, Baba. Contar isso. meu pai era casado com a minha mãe. É, o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, e eu a Aham. caçula. Só que depois eu descobri que eu não era caçula, eu sou a do meio, que ele teve um filho com uma outra mulher. Então, eu sou a filha do Entendi. meio. E dentro de constelação já me constelei para me posicionar como a filha do meio. Eu sou a filha do meio e bola pra frente, vida que segue. E se você não sabe, às vezes isso que tá te bloqueando na vida também. Porque você tá num A posicionamento errado. hierarquia. Tive um caso assim também de uma moça que, deixa eu ver como é que eu conto aqui. Peraí, deixa eu pensar. Bom, para não para não dar A gente só conta as histórias, mas não conta as pessoas, só as histórias. então, a mãe dessa pessoa, ela fez um aborto antes dela nascer, né? Depois ela acabou casando com o pai dela mesmo. Eles eram muito jovens. A mãe acabou engravidando antes de casar, tal. E resolveu fazer o aborto, fez o aborto. Aí vieram os filhos, né? Casaram de verdade, tal. Aí nasceu a menina e nasceu um menino. E essa mãe, ela traz isso como um segredo de família, né? Não com ninguém sabe dessa história. E a filha, ela tem para ela que ela é a filha mais velha, né? Eu conselhei a mãe. Ela tem para ela que ela é a filha mais velha. Ela não é. Ela é a filha do meio também. E o outro é o terceiro filho, né? E até falei, olha, precisava ajustar isso aí, né? Porque você tem um filho, ele fez parte, né? E ela tá no Sim. posicionamento errado. E só que, enfim, sem julgamentos, a pessoa é uma opção da pessoa escolher falar ou não falar, né? A gente faz as orientações. Eu sempre falo também, falei, ó, depois de 2 horas que a gente fala que a constelação ela dura em torno de 1h30, 2 horas, até 3 horas, né, cara? Dependendo das pedreiras que a gente pega, pode ser que dure aí. A gente não pode encerrar, eu não encerro, eu Nossa, não. meu marido fala assim, mano, você tá louca? 4 horas de constelação? Ela falou, nossa, eu nem percebi. Olhei assim, Não, que quatro era horas de eu não. noite. Eu falei, Nossa. nossa, foi. A gente, né, conversando, a gente. Nossa, é porque não tinha outro, né? Outro agendado. Né, até era de noite também. Aí a gente falou, nossa, teve constelação que eu terminei 2 horas da manhã. Caramba, cara. Nossa, não, nunca passou de 3 horas assim. Sei lá, talvez 3h15 e tal, mas nunca chegou a 4 horas. Nossa. Mas assim, eu Mas não. não importa o tempo. A É constelação tem que ser leve. o efetivo, porque assim, às vezes você está acessando um trauma raiz. Você está acessando a raiz do problema. Você não tem como falar, vamos fechar tudo porque já deu o horário e a gente se vê o Deu mês que vem. horário. Pô, até você conseguir chegar nesse ponto de novo, pode ser que você demore mais um ano. Entende? Então, às vezes é melhor entender É, e resolver ali. Pronto, meu filho, vai pra vida agora e tá tudo certo. Né? já fechou essa parte. Tanto que Já constelação fechou não é essa. algo que você faça toda semana, todo mês, toda hora, né? Não. Constelação é uma constelação em relação ao tema conflito, e aí você espera ali o campo se ajustar. No mínimo, 3 meses O para Beth você Harry. voltar a O Beth constelar o Harry fala mesmo. assim, pô, você constelou, vai, depressão e quer constelar no próximo mês? Não pode, né? Não. Pode constelar outras, mas depressão não. E mesmo assim, cara, você já deve ter percebido que às vezes a pessoa vem com um problema, por exemplo, de relacionamento. E aí a gente constela o relacionamento e encontra um problema na prosperidade da pessoa. E às vezes ajustando o relacionamento ali, qualquer coisa,
acaba É, desbloqueando outras áreas da vida. Então você precisa dar o tempo para o campo se ajustar. Que às vezes você não precisa constelar de sim. novo. Ah, eu tenho problema de relacionamento, eu tenho problema de saúde, eu tenho Ah, problema de uma lista lá, né? Tem um monte de coisa. Quando a pessoa vem com a lista, eu falo, não, escolhe um. E a gente vê o que vai aparecer aqui. é. E a Tô gente com vai. 20 aqui, ô Valéria. Quero Não, cancelar 20 pode coisas. rasgar essa lista aí e jogar fora. Não, me escolhe um que esteja mais ali, que você precisa resolver. A gente vai constelar isso, não que vai ser só isso, mas Eu a gente não sei. sabe o que vai abrir ali, né? A gente vai abrir uma Às constelação vezes a ali. pessoa vem constelar, ela vem com 20 na lista, exemplo, né? Mas o que ela veio constelar é outra coisa, né? Da outra coisa, não Na é outra nenhuma coisa. daquela lista. Não Exato. tem nada a ver. Vem É, uma peça aqui com o movimento do campo, não era isso. Você veio para ajustar isso, sim. Às vezes você né? vem lá, abre a constelação num tema X. E aí, até você chegar ao tema X, vai uma hora de constelação para trás, olhando um monte de coisa que apareceu antes. Né? A pessoa está Isso. totalmente incorreta dentro do sistema dela. Tá, a gente vai constelar isso. Mas olha aqui, tal, para onde você tá? Então, às vezes eu falo para o cliente depois de uma hora, eu falo, agora a gente vai chegar no tema conflito que você me trouxe. Porque eu preciso É, arrumar tudo isso aqui, né? A gente precisa ordenar tudo para trás para conseguir liberar o emaranhamento aí que tem para frente. é como se fosse uma cebola. Você fala assim, só a parte aqui, não. É a quarta parte ali, ó, da cebola que você tem que mexer. Né? Que vai É, descascando a cebola, as camadas, né? A quarta camada ali da cebola que você tem que mexer. exato. E haja camada dentro de um sistema. Nossa! E a gente vai observando e tudo pode ser constelado, né, Valéria? Tudo, 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 tudo. tudo. Quero constelar minha dor de cabeça. Que Quero coisa mais constelar estranha. Que coisa estranha que você já constelou? coisa Uma coisa estranha. estranhíssima. É uma coisa estranhíssima. Nossa, a pessoa veio para constelar isso. Ai, não me lembro agora algo muito estranho, diferente assim. Ah, acontece muito assim, estranho assim, não me lembro agora. Acontece muito da pessoa falar, fechar, eu quero constelar tal situação. E aí chega aqui e fala que sonhou que precisava constelar outra coisa e muda na hora. E tipo, É mesmo, tem gente que muda na hora. Fala assim, eu vou na constelar hora. isso e depois. Não, esquece. Eu quero isso, isso, isso. Então, acontece É. isso. O que você pegou assim de estranho? Eu não sei, não me lembro agora de De estranho. estranho, eu falei assim, nossa, a menina, uma mulher, não era uma mulher, tipo, uma mulher veio constelar uma amiga de infância que ela não via, ela nunca mais viu, é uma amiga de infância de uma outra cidade, mas desde a infância, eu falei, não veio na minha cabeça para constelar essa amiga de infância da Né? escolinha que ela estava. Ela nunca, tipo assim, é diferente. Diferente mesmo, Tem diferente umas mesmo. coisas, assim, às vezes tem uns diferentes que não é diferente para as outras pessoas, né? Mas esse é bem diferente. Eu falei, mas por que você quer pegar essa. Não, porque eu quero constelar ela. Ela era minha amiguinha de infância dos 5 anos, 6, 7, 8 anos. Aí eu falei, vou constelar então. Pode ter a Amiguinha de ver infância. com algum encontro de almas, não sei, né? De fazer um É, encontro. foi. Mas pode constelar até a unha encravada. É tudo Exato, absurdo que você, né? Que as pessoas exato. pensam que é só o pai, a mãe, o irmão. Não, pode constelar o dinheiro, profissão, o que mais, galera? Vai me dando aí. Ah, de saúde, Saúde.
conflito no Entendi. Meu, trabalho, meu constelar, cabelo tá caindo, quero constelar, meu cabelo tá constelar a caindo. empresa, constelar o chefe, constelar A obesidade, a a magreza, a obesidade, obesidade. é, sei lá, pode constelar tudo. A bebida, a droga, a dependência, cigarro, Isso. O nossa, cachorro, o o periquito. cachorro, o luto, a, a profissão, a escola, a faculdade, qualquer coisa. Ah, eu quero constelar meu chefe, eu não aguento mais ele. É, exato. Já peguei muito caso, viu? Tipo, de pessoas que estavam no conflito de trabalho e, e não estava respeitando a hierarquia dentro de uma empresa, né? Não estava conseguindo olhar dessa forma. E foi muito legal também, porque ressignifica, né? E como um todo, a empresa, depois ela veio me relatar, que falou que o ambiente melhorou muito, que era muito maluco, porque de uma hora para outra começou todo mundo a se dar melhor, começou a ter mais gentileza. É, Uns- vem umas mudanças assim muito interessante, né? E agora vamos fazer o ping-pong. Tem alguma coisa a falar antes do ping-pong? Eu nem sei o que que é o ping-pong, mas vamos lá. Ah, tá vendo? Não me assiste, tá vendo? Ó, ping-pong eu falar uma coisa e Aham. você falar alguma coisa, tipo bate-bola. O que vem na cabeça? Vamos lá. É, vamos lá. Quando constelo, sinto Alegria. Alegria. as terapias são Fantásticas. a família é A base. é a constelação pode Ser um divisor de águas na vida. eu me surpreendo quando Quando o campo, ele não fala, ele grita comigo. a ma- é a maior mudança que vi em um cliente foi A maior mudança que veio um cliente foi. Nossa, mas aí, tipo, vale história? Nossa, o cliente. pode. Vamos até meia-noite, tô brincando, vai. Pode A maior contar, pode mudança que eu contar. vi num cliente assim foi que Ah, ele deu uma guinada na vida, ele estava preso com lealdade com a mãe e estava quase perdendo o casamento. De repente, no posicionamento, assim, coisa de uma semana, ele recuperou a namorada, ele foi morar com ela, ele se casou com ela e engravidaram, tiveram um filho e, tipo, ficaram muito felizes, assim, né? Porque estava fora de posicionamento ali, não estava olhando para o passado e não para o futuro do sistema. vai ver que tava casado com a mãe, né? Exatamente, exatamente, É, exatamente. o maior desafio de ser terapeuta é O maior desafio de ser terapeuta é. Qual é o maior desafio? É fazer isso aqui que a gente está fazendo. uma live? Ah, é tão legal. Ah, se tivesse live, se fosse live de terapia em grupo aqui, nossa, eu ia, nossa, adorava. Adoraria, É. né? É, a minha maior inspiração é Minha maior inspiração é Deus. É buscar me aceitar como um ser não perfeito e, e pedir sabedoria para que eu acerte aí o caminho, que eu possa caminhar da forma correta. Essa é a inspiração. quando,
Quando alguém me pergunta se a depressão pode diminuir, eu recomendo. Pode ir outras terapias assim também. Quando a pessoa fala que tem depressão, Depressão pode. E qual a terapia que pode falhou, diminuir a depressão? falhou a pergunta. Ah, Repete pra mim. vamos lá. Quando alguém me pergunta se a depressão pode diminuir, eu recomendo. A primeira coisa, eu recomendo um floral e recomendo uma constelação para a gente identificar cadê essa raiz, o que essa criança está querendo, onde que ela precisa ser acolhida aí. As pessoas deveriam saber quando excluímos alguém, como reverbera. O que você tem a falar? As pessoas deveriam saber quando excluímos alguém, como que reverbera. Ah, Excluindo meu pai, isso. minha mãe, meu irmão. Ah, bloqueia a vida, né? Bloqueia as áreas da vida. Você pode refletir isso numa perda de um emprego, pode refletir num divórcio, pode refletir num problema de saúde. Quando a gente exclui alguém, o volta de alguma forma pra gente. Certo. Agora, a lei da atração já funcionou para você? E se Já, sim, o quê? Fala já. aí, vamos lá. Eu falo, Aqui é a lei da atração também, o canal. eu falo que eu sou uma terapeuta holística cética. No Aham. começo, faz 12 anos que eu trabalho na área. Lá no começo, quando eu comecei a estudar Certo. tudo isso, aí eu falava, isso funciona nada. Isso funciona assim. Funciona nada. Eu falei, eu quero ver. E assim, tinha vários exercícios da lei da atração que propunha fazer, né, nos estudos que eu estava fazendo. E um deles era materializar um buquê de flores, né? Porque eu gosto de flores, eu gosto mesmo, eu gosto muito. A Karina não gosta, porque as flores de plástico não morrem. Não precisa regar, não dá trabalho. Não, eu falo, se eu não trabalhasse com terapeuta, eu ainda vou ter, acho que quando eu ficar Ah, mais velhinha, vou ter uma loja de planta. Ou uma floricultura, porque olha! do tanto que eu gosto de flor, sei lá, às vezes eu penso até em fazer em paralelo. E aí, E aí assim, você cocriou a flor. eu criei a flor. Eu fiquei pensando como eu queria ganhar a flor, como era, na verdade, o exercício era cocriar uma flor. Eu escolhi uma rosa, escolhi a rosa vermelha. E aí eu pensei na rosa, imaginando eu ganhando a rosa, coloquei na tela mental aquela flor desabrochando, pensei numa rosa Liana, naquele vermelho vivo, naquela coisa maravilhosa, num ramalhete, num arranjo e tal, mas eu pensei em flor, uma flor. E aí no dia seguinte meu marido foi trabalhar. Eu não falei nada, não falei nada pra ninguém. A gente faz o exercício, né? Sozinho. Aí no dia É. seguinte, meu marido me traz um ramalhete, né? Não era um buquê, era um ramalhete. Tinham 3 flores, não era rosa colombiana, mas era vermelha. E ele falou que ele parou no semáforo e ele comprou para ajudar o rapaz e ele trouxe as flores para mim. Eu falei, olha, consegui cocriar uma flor. Então, aí a partir disso eu comecei a cocriar outras coisas. Aí foi a casa que eu queria, o carro que eu queria. Aí depois eu saí dessa fase e comecei a cocriar ensinamentos, sabedoria, essas coisas. A gente vai, né, na vida até hoje. Trabalho Sim. bastante com isso. Pra gente cocriar, a gente precisa ter um endereço, né? O que eu quero pro universo, eu pedi pro universo. O que eu quero? Eu cocriei essa live com a Valéria. Verdade. É verdade. É verdade, isso daí foi assim, porque E eu sou você não queria vir, falou, não nem vou, a pau. tô fazendo, né? Aí eu falei, eu imaginei Valéria e eu falando. É verdade. Todo mérito é seu. Todo mérito é seu, porque eu sou.
Eu sou muito desengonçada. Mas não tá tranquilo? Não é uma live tranquila? Não é uma coisa assim de, né? Não, Sete foi. cabeças. Mas, assim, verdade, você co-criou essa live. Parabéns. Então. Se dependesse de Tem que mim, começar de pequeno. Aí você vai começar de pequeno, a pessoa fala assim, ah, é tudo uma mentira. Então, eu falei assim, quando eu tava fazendo o exercício do prato azul para emagrecer, que eu pesava 97 quilos, não sei. Ah, você lembra do prato azul? Não. lembro, comer no Passo Azul. Que Eu como é hipnose. É hipnose porque não existe comida azul. Então, né, eu aprendi lá com o meu professor, aí fiquei comendo prato azul e tal. Aí eu dava pra minhas clientes, eu falava, ó, compra o prato azul e faz um exercício, né? Aí a pessoa fala assim, não acredito, tá bom. Cadê o prato? Eu vou pegar o meu prato azul, tô. Eu vou te dar esse prato azul e você vai ter que comer. Eu vou pôr uma bolacha aqui e você vai ter que comer. Você não acredita, né? Não. Que você engorde 30 quilos a mais e que você seja impróspera, que você desista do seu marido, agora come. Não, Karina, eu não vou comer. Porque as coisas ruins você acredita e as coisas boas você não acredita. tá Aí vendo eu como faço é? Tá esse vendo como é? negócio, esse exercício aí a pessoa, ai, tá vendo? A gente fica no negativo, né? Acredita só no negativo. Aí você não vai comer a bolacha porque eu falei que você vai engordar mais, que você vai separar do seu marido, aí você não quer, né? Aí, Exato, só para as exato. coisas do mal que você acredita. Excelente exercício, muito bom. Vou adotar É? também com os clientes. Muito Que as bom, pessoas falam perfeito, assim, muito bom. não acredito. Ah, então tá. Aí você faz o exercício, aí a pessoa, né? Porque tem o exercício do arroz que eu fiz e eu falo para as pessoas. Faz o exercício em casa que você vai ver que existe. Fala coisas boas para um arroz e coisas ruins para um potinho do outro arroz. E você vai ver Uhum. que eles vão ficar feio. Um vai ficar, mas não pode comer. Um vai ficar normal e o outro vai ficar como falar? Embororado, Indolorado, fugiu. indolorado. Fica preto, né? Mofado, Faz aham, esse teste. suado, aham. Faça esse teste em casa. Vocês não fazem? É isso mesmo. Com a água também, né? Emamoto, né? Sim. O nome dele. Que faz o teste com a água também, dos cristais. Então, tudo é Sim. energia. A palavra tem muito poder, muito poder. A gente não sabe, né? Muitas pessoas não sabem o poder que tem quando você verbaliza algo, né? E a gente precisa internalizar coisas positivas, porque a maior parte do tempo os pensamentos eles entram como intrusos, né? E acaba levando a gente para um desânimo. Então, a consciência precisa dominar essa mente. A mente mente É. constantemente. Gente. Fica Nossa, tem falando. coisa que eu falava no passado que eu às vezes. Será que foi verdade que eu vivi isso daqui ou não? Às vezes eu fico assim, será que eu vivi aquilo ou não vivi aquilo? Às vezes eu fico. Porque há muito tempo que eu fazia esses testes de lei da atração, né? E aí, será que eu fiz isso? Será que é verdade? Será que é mentira? Aí vem na minha mente, será que aconteceu? Olha, olha. Então, Tem que coisas a assim que mente você vai fica reprogramando. ela fica jogando ali com a gente o dia inteiro. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não sou merecedora. Ah, mas o outro é melhor que eu. Ah, mas não sei o quê. Sempre tem o mais, né? Ah, não sei o quê. Então a gente tem lá a consciência que é superior à mente, a gente fala, não, é ser firme ali no pensamento e falar, não, eu sou capaz sim, eu sou autossuficiente, eu preciso. Às vezes você não sabe um negócio, o outro sabe de um determinado assunto mais que você. Não é você se menosprezar, é você falar, não, qual é o Não, caminho para mim conseguir ter a sabedoria, né? Onde que eu vou buscar a sim. sabedoria?
Porque o ser humano, para se esculhambar, ele é expert, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com os pensamentos. Já diz, né? Orai e vigiai. Vem o pensamento, e É, até um exercício de Theta Healing, um exercício de Theta é, Healing que a gente desprograma na hora. Que o pensamento da gente, quando a gente vem lá um pensamento ruim, sei lá, qualquer coisa, né? Tô passeando na rua e vem aquela coisa assim, sei lá, olha, aquela pessoa tá quase caindo ali e se jogando na frente do carro. Você coloca aqui, faz um gancho aqui com a sua mão e aqui na orelha, desprograma, desprogramando, cancelando, cancelando, cancelando. E aí você cancela. Se você fizer esse exercício, é interessante, já fiz com várias pessoas. Se toda vez que é você Teta tiver. Healing, eu não sou Teta Healing. A Valéria é, né? Sou Tata Healer. Se toda vez que você tiver um pensamento ruim, você tem duas formas. Você fizer o cancelo, 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 vai chegar uma hora que você não vai ter mais exercício ruim, porque a sua mente vai aprender que toda vez que ela fizer um pensamento ruim, você vai ter que levantar a mão e vai ter que fazer um movimento. Ou então, toda vez que você tiver um pensamento ruim, você anotar um pensamento ruim, fazer pauzinho assim, de quantos pensamentos ruins você tem no dia. É bom fazer isso antes de começar a fazer o desprograma. Porque às vezes as pessoas se assustam com a quantidade de pensamentos negativos que tem durante o dia. Sim. Aí você tem lá um pensamento negativo. Fulano. Não quero ver o fulano. Porque eu não gosto de fulano. Um pensamento negativo. Esse pão de queijo tá uma meleca. Outro pensamento negativo. Conforme você vai tendo os Ou pensamentos as coisas negativos, que e as coisas que aconteceram, né, de negativo, né, que pode ser exato, as também, coisas que né? aconteceram. No final do dia, você chega e fala: Nossa, como assim? Eu tive 300 pensamentos negativos no dia. Já chegaram a falar pra mim: 300 pensamentos negativos no dia. Falei: Tá bom. No dia seguinte, faz de novo. E agora, toda vez que você tiver um pensamento negativo, você faz o cancela, cancela, cancela. E isso Tem vai sendo lado assim. certo ou tem lado qualquer Vai pra lado? frente, pra frente, traz pra frente. Mas pode ser de qualquer Qualquer lado, orelha. qualquer orelha, Tá. qualquer orelha, direita ou esquerda. E aí no dia seguinte, você começa a fazer o cancela e isso vai caindo. Por quê? Porque a sua mente entende que toda vez que ela faz algo errado, você tem que fazer um movimento. E você está doutrinando a sua mente a não ter aquele tipo de padrão, né? A gente demora 21 dias para mudar o padrão da nossa mente. E aí, depois que você conseguiu, olha, sei lá, tô tendo 10 pensamentos negativos por dia. Aí você começa, cada vez que você tiver um pensamento negativo, você coloca dois pensamentos positivos. Eu, sei lá, Eu engordei, vai, eu eu engordei, que eu engordei. falo. Engordei. Aí, Tá ó. bom. Mas eu posso compensar no jantar e eu posso fazer uma caminhada leve. Ah, fulano me maltratou no trânsito. Filho da mãe, não sei o quê. Beleza, mas se ele maltratou não é porque eu tenho carro e porque eu tô no conforto do meu carro. Entendeu? Sempre você procura É, colocar duas coisas positivas. Na negativa, duas positivas. Cancelo na negativa. Mas eu tenho um carro. Mas eu tô no conforto do meu carro. Entendeu? E aí você vai mudando, saindo do estado de reclamação, né? Não vai nem querer mais pensar, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Se você pensar algo negativo, vai te dar trabalho. A mente não quer trabalho. A mente, ela não quer. aí a pessoa tá, a sua amiga tá do seu lado. O que aconteceu que você tá fazendo isso? Nada, exercício. A gente vai ficar assim o dia inteiro, né? Vai trabalhar, a pessoa só vai ficar assim. A amiga tá falando. Não, temos a amiga que só fica falando a negativa, amiga negativa. Então, Mas por que tá isso? Meu problema é vai ficar assim. assim. Aí eu falo assim que
a minha prima, ela. Eu era muito nova, né? E ela acho que era 5 anos mais velha que eu, né? E ela, toda vez que eu ia contar uma história triste, ela falava. "Turururu, turururu". Aí eu ficava com raiva e parava de contar. Aí, por quê? Te tirava do estado de Ela, não, mas ela tinha esse mecanismo, né? Ah, história triste, Karina. Turururu. E muito eu bom, ficava com raiva. Pô, muito a bom. minha melhor prima não quer me escutar. Ah, minha filha, É, minha filha me aguenta também numas piadinhas, numas zoações dessa, tadinha. Minha filha, ela aguenta. Ela tem um dia por semana que ela vai para São Paulo, né? Aqui eu tô no ah, mais afastado, né? Tô bem um pouquinho mais distante do centro de São Paulo. E aí, uma vez por semana, ela vai para São Paulo e é super cansativo, porque tem que atravessar a Raposo Tavares. E a Raposo Tavares, ela tem um trânsito gigantesco. E aí ela sai de casa, tipo, sei lá, 10 para 6 da manhã, ela madruga, né? Que eu falo, ah, amanhã você vai pra feira, porque, tipo, ela acorda muito cedo. E aí ela vai, e aí às vezes ela chega tipo 9 horas, 9:30 da noite, já chegou, porque tem trânsito para voltar, para ela chegar às 8 e tal. Aí ela chega, ela, ai, mas eu tô muito cansada, porque é muito difícil. Aí eu começo a brincar com ela também. Tem um gatinho aí na internet aí que fala do miau lá, eu fico miau, 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 é. miau, 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 miau. Ah, fica É o seu mecanismo para ela parar de falar, né? De reclamar, fica né? pistola. Ah, você não entende. Eu falei, claro que entendo, já passei por isso, passei milhões de vezes, entendeu? Mas, Tem umas coisas, né, que a gente faz, aí a pessoa fica, ai, ela não me entende, não né? entendo, eu entendo, entendo. Passa, você passa e o resto do mundo passa também, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Todo Um mundo, sentem mais que o todo, outro. ó, eu chamei um cara aqui no TikTok, mas ele não me respondeu. É o cara que fala assim: não existe problema, existe circunstâncias. É um cara da cadeira de roda aí, mas ele não aceitou. Mas ele falou assim: não existe problema, existe circunstância, né? Eu não posso me limpar, eu não posso. Ele fala assim: eu não posso me limpar, eu não posso fazer nada. E você, né? Você tem circunstância, você não tem problema. É, Situações e circunstâncias, isso. interessante ponto de vista, Não é? não é? Verdade. Quando a gente E por consegue. último, o que é beleza pura, pura beleza? Porque a minha mãe me ligou, você esqueceu de falar que é beleza pura, pura beleza para um outro lá que eu tava falando. Aí eu falei, tá bom, o que é beleza pura, pura beleza para você, Valéria? Ah, pura beleza, beleza pura, essência da beleza. É, poxa, me pegou nessa daí, viu? Beleza pura, pra É o mim é nome assim. o nome da entrevista, beleza pura, pura beleza. Não, Aí é a eu falo o essência que da é beleza. beleza, é o trocadilho, né? A Sim, essência, né, das sim. pessoas. É, por quê? Porque nós somos seres de luz em essência. E é beleza pura, pura beleza. Eu falo isso porque quem me conhece eu falo assim, e aí, beleza pura, pura beleza? Aí a Karina fala assim, eu falo desde pequena, né? Beleza pura, pura beleza. Por isso, eu adotei aqui na Ah, entrevista. Que aí? Aí eu entrevistei um cara, que isso? Não, é o meu linguajar com as pessoas, né? Então, para quem quer encontrar a Valéria, né? Depois eu vou colocar nos cortes, né? Valéria é arroba. Tem arroba. Valéria Soto, underline terapeuta, aqui no TikTok. Me encontra, é só jogar Valéria Soto, acaba encontrando. Na outra rede também, encontra por esse nome. E E além de constelação, é o que mesmo? Faz o trabalho com quê? radiestesia, acupuntura, né? Radiestesia, acupuntura, teta healing, barras de axis, é,
e algumas terapias energéticas. Então, assim, eu faço uma análise do cliente, né, quando o cliente contata, para saber assim o que é mais adequado, né? Técnica em si, às vezes uma é melhor, a outra é melhor, depende do caso, né? Sim. Mas a gente que está no mundo da terapia, a gente precisa entender a essência do cliente, entender aonde a gente pode atuar, né? E se colocar à disposição ali para conseguir da melhor forma tá melhorando a qualidade de vida das pessoas, independente da ferramenta, da técnica, Pô, do que a pô, gente se eu usa. soubesse que você fazia Teta Healing, eu ia também fazer uma live de Teta Healing, mas